Olá, ao vivo. No nosso case de líder de hoje, eu vou falar sobre Gandhi, como se comunicar como um pacifista. Gente, quem não conheceu Mahatma Gandhi, né, ele nasceu no final do século, não tão no final, né, mas na segunda metade do século XIX, e viveu até 48, quando ele foi assassinado. Ele foi um grande líder indiano, causou uma revolução na Índia, porque a Índia era colônia da Inglaterra, era dominada pelos ingleses, o povo estava dividido entre si e tinha os ingleses lá. Então ele cresceu, se cansou do tanto que ele foi discriminado, tanto que ele foi perseguido por ser indiano, e ver as pessoas, né, o próprio povo dele sendo discriminado, sendo perseguido, e ele resolveu causar uma revolução para tirar os ingleses de lá. E é interessante isso, né? Nós, como líderes, nós queremos mover as pessoas e o caminho que a gente conhece, que a gente segue muitas vezes, está ligado ao quê? A colocar força, colocar pressão, colocar ameaça, né? A gente vê como o Trump age, outros líderes agem, Bolsonaro age, certos governadores agem na pressão, na porrada, na emboscada. Muitos chefes, talvez, que vocês tenham conhecido, que vocês conheçam, pessoas que estão na sua equipe, talvez vocês mesmos, têm o costume de agir na base da pressão, na base da força, na base do forçar as pessoas a fazerem o que você quer. Mas forçar no sentido de ameaça. Ameaça no sentido de assim, eu vou te prejudicar se você não fizer o que eu gosto, né? Eu vou falar de Gandhi e eu vou falar de Cristo, tá? Um dos maiores, para mim, maior exemplo de liderança, o maior exemplo de moral de pessoa é Jesus. E quando Cristo foi ser preso, né? Foram prender Jesus. Pedro se dizia, né? O Pedro ele se dizia que como o cara que mais acreditava, mais apoiava, que nunca deixariam levarem Cristo, né? E Cristo falou para ele assim, mas imagina, Pedro, quando antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes, né? E Pedro disse, imagina, eu vou estar contigo. Só que para Pedro ali, no entendimento dele é assim, eu tenho que lutar contra quem vier fazer mal. E quando as pessoas vêm prender Jesus, Pedro saca uma faca e corta uma orelha de um soldado. E Jesus repreende ele, fala assim: Pedro, guarda a espada. Quem fere pela espada morre pela espada. Guarda a espada. E vai lá e ajuda o soldado. E Pedro não se conformava, mas como assim? Eu estou te defendendo, né? Ele pensava, eu estou te defendendo, Jesus, eu estou te defendendo, mestre. E Jesus estava dizendo, está me defendendo de quem? Esse cara que você está cortando a orelha é teu irmão. Eu sou teu irmão, ele é meu irmão. Ele está equivocado por querer me machucar e você está equivocado por querer machucar ele. E dois errados não fazem um certo. E aconteceu, né, que quando chegou o grande momento, né, de Pedro mostrar que era fiel a Jesus, que ele foi perguntado, só que aí não estava a vida do outro em risco, estava a vida do próprio Pedro em risco. Estava a vida do próprio Pedro. Quando fala assim, não é você que anda com aquele cara, ele, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E aí o galo cantou e ele caiu em si que ele não tinha, naquele momento, capacidade de seguir o mestre, não tinha capacidade de mostrar que ele realmente amava o mestre e fazer o mesmo caminho que o mestre, que era assim, cara, eu não, entre você se machucar ou eu me machucar, eu prefiro eu me machucar porque eu não vou te fazer isso, né? E Pedro, naquele momento, caiu a ficha. E mais para frente, Pedro foi colocado de novo à prova e ele foi e se entregou a vida dele, né? Então, uma coisa é você colocar a vida do outro em risco e dizer assim: o risco vale a pena, mas é a sua vida que está em risco? Não. Então, pera um pouquinho. Que história é essa que você está vendendo? Que papo é esse que você está contando, né?
Agora, quando você pega e fala assim, não, o risco vale a pena e eu sou o primeiro a me arriscar, e pode deixar que eu vou na frente, e pode deixar que eu vou fazer também, então, peraí, aí eu tô vendo que o negócio é sério, né? Tô vendo que a coisa é séria. E Gandhi, olha só que interessante, né? Gandhi era indiano, ele seguia os conceitos indie, etc, etc. Mas Gandhi, ele conheceu Jesus, né? Ele, depois de adulto, ele leu o Evangelho e ele falou uma frase maravilhosa. Ele falou assim: se todas as religiões sumissem, se todos os livros, todas as escrituras sagradas, todos os ensinamentos a respeito de religião sumissem, e a única coisa que sobrasse fosse o Sermão da Montanha, ali está toda a moral que as pessoas precisam seguir. Eu achei maravilhoso, eu concordo profundamente com ele, né? O Sermão da Montanha de Jesus. E interessante, né? Como mesmo sendo indiano, etc, etc, ele seguiu os conceitos, né, pacifistas de Jesus. E o que que ele fez? Ele promoveu uma cultura, ele promoveu essa ideia, ele pregou a paz, né? A paz como uma bandeira, como uma marcha, como, olha, eu me sacrifico, eu dou minha vida em nome da minha causa. E, e ele foi mostrando que isso demovia as pessoas, né? E como que ele parava? Como que ele fazia? Ele fazia pacificação, fazia passeatas, né? Eles faziam manifestações pacíficas. E olha só que interessante, a polícia estava acostumada com isso. Quando tinha alguma manifestação, alguma coisa, a polícia batia, os caras batiam de volta e a polícia vinha com muito mais força. E eles começaram a fazer umas passeatas, sim, eles iam fazer umas passeatas, faziam as caminhadas deles, a polícia vinha, metia porrada neles, e eles não revidavam. Quando machucava muito, eles pegavam, saíam, fugiam, mas eles não revidavam. E, e eles continuavam fazendo as passeatas. E a polícia, de certa forma, esperava, meu, uma hora eles vão revidar e a gente vai ter motivo para dizer que a gente está fazendo barbaridade. E eles não revidavam. E mesmo assim, um dia teve um general lá, inglês, que perdeu a cabeça e mandou o pelotão dele metralhar as pessoas na rua, as pessoas desarmadas, numa caminhada pacífica, e teve um massacre numa praça lá. E muitas pessoas morreram. E aí foi a gota d'água, né? A gota d'água para o regime britânico, eles tiveram que responder por aquilo, né? Os jornais noticiaram. Foi uma coisa que ninguém tolerou, e os ingleses tiveram que sair. E você fala assim, Paulo, mas será que vale a pena essas vidas, né? Valeu a pena essas vidas? Quanta gente que morreu, quanta gente que sofreu com isso. Mas se tivesse briga, luta, teria. Só que teria dos dois lados morte, teria dos dois lados feridos. E as pessoas assumiram, não, o que a gente quer é paz. E as pessoas são provadas nisso, né? O Roberto Chinachique tem falado uma coisa muito interessante, né? Que o universo ele dá um jeito de provar aquilo que você fala, né? Então, o Bolsonaro está falando, não, eu quero lutar contra a corrupção. Tá bom, ó, tá mostrando que seus filhos são corruptos, o que que faz? Ah, não, a gente joga embaixo. O Trump está falando, eu quero fazer a América grande de novo. Como? Fortalecendo a economia. Tá, mas a economia está caindo, então bota o povo para trabalhar. Então, mas o povo está morrendo quando vai trabalhar. Não, mas não importa. Então, assim, você está sendo testado constantemente. O Roberto ele fala: eu acredito que a gente tem que amar as pessoas como elas são. E aí Deus me deu um filho com deficiência. E eu tive que aprender a amar meu filho, né? Amar o meu filho do jeito que ele é. E, e Gandhi teve a sua aprovação também, e o povo indiano também. Se vocês são pacíficos, vai ter uma pessoa te dando porrada o tempo inteiro. Prova que você é pacífico, não revidando. E eles fizeram isso, né? É fácil fazer tudo isso que eu estou falando? Eu tenho certeza que não, gente. Você precisa ter uma convicção férrea, você precisa ter. E ainda mais, olha isso, cara. Como que você convence as pessoas a se juntarem a você numa causa desse jeito? Porque quando eu falo assim, gente, vamos. É só ver o que que acontece aqui no Brasil, por exemplo, e em outros lugares, em outros países também.
Quando fala assim, vamos juntar o nosso time para pegar a turma do outro time, e bater, né? Não é para vive tendo guerra de torcida organizada, etc. Por quê? Porque as pessoas querem ir lá bater, querem ir lá brigar, querem, né? Tem essa coisa. Agora, assim, não, cara, a gente vai em paz e vai permanecer em paz, não importa o que aconteça. E esse é o nosso exercício, esse é o nosso exemplo. E, e precisa ter um convencimento muito grande, né? Tem que ter um comprometimento com a causa muito grande e passar isso. E o Gandhi, ele era uma prova viva disso, né? Ele, por várias vezes, o que ele fez? Ele fez greves de fome para acabar com a ocupação, fez greve de fome, quando o próprio povo indiano, né, que tinha uma grande parte muçulmana, uma parte hindi, né, os indianos mesmo, eles se juntaram, teve conflito entre o povo e para acabar o conflito ele falou assim, olha, então faz o seguinte, se vocês não pararem de se matar, eu vou parar de comer e se vocês não fizerem a paz, eu vou morrer de fome e porque eu prefiro eu morrer de fome do que ver vocês se matando, né? E aí ele vai e faz isso, ele quase morre e o povo desiste, para de lutar, né? Então, é a coisa do líder ter a força do propósito e o líder vestir a roupa do que ele acredita, o líder colocar em prática o que ele acredita, né? Como que a gente faz isso na empresa? Como que a gente faz isso dentro do ambiente de trabalho? Como que a gente consegue ter essa força, essa convicção? Eu posso falar o seguinte, que dentro de instituições que são capitalistas, etc., você tem que vestir a camisa e eu acho ótimo você vestir e falar assim, aqui a gente gosta de ganhar dinheiro. Qual o problema disso? Nenhum. Aliás, é muito bom você conseguir ser sincero desse jeito. É muito bom você conseguir ser sincero desse jeito, falar assim, gente, eu gosto de ganhar dinheiro, eu estou no negócio por razões comerciais, eu viso o lucro. Ótimo, ótimo. Se você convidar as pessoas para falar falando desse jeito, você vai afastar as pessoas? Não. Quando que você vai afastar as pessoas? Quando o jeito de ganhar, de lucrar, de crescer, não incluir as pessoas que estão contigo, detonar o meio ambiente, acabar com a saúde de muitas pessoas. Tem gente que pensa só no trabalho, é só trabalho, eu só quero trabalho. Mas as empresas que estão crescendo mesmo, os negócios que estão desenvolvendo e os líderes que estão tendo mais convicção são aqueles que têm causas nobres, têm propósitos claros e nobres, tá? Ok, a empresa precisa ter lucro? Sim, mas o lucro como resultado. O lucro como resultado do trabalho, o lucro como resultado do, do esforço, daquilo que você está gerando. E que maravilha poder ter lucro, né? Que maravilha poder, sabe, ganhar dinheiro, que maravilha. Mas como que você está fazendo isso? Mostra isso, vivencia isso, sabe? Entrega o que você está falando. Se fizer uma promessa, cumpre. Se colocar a missão, o propósito da tua empresa na parede, segue aquele propósito. Não se desvia dele. Não adianta, não adianta escrever uma coisa e fazer outra, né? Você passa por hipócrita, você passa por demagogo e isso queima totalmente o seu filme, né? Isso desgasta totalmente a sua imagem, isso, né, põe você numa posição péssima, péssima diante da sociedade, diante da sua equipe, né? E as pessoas não vão criando convicção. Eu vejo que tem muita gente que fala, né? Talvez você tenha falado isso ou ouvido alguém falar isso, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais comprometimento, porque por qualquer dinheiro elas mudam de emprego, por qualquer grana elas saem e vão trabalhar em outro lugar. Eu falo assim, elas não têm mais comprometimento com você, porque o que você está oferecendo não é bom, porque o propósito que você mostrou não é válido, porque o jeito que você quer que as pessoas façam as coisas não está legal. Então você precisa estruturar isso bem, rever o negócio.
De novo, não tem problema lucrar. Não tem problema você dizer que o lucro é importante, que vocês querem isso. O lance é deixar claro assim, como nós vamos fazer isso e colocar em prática. Maravilha? Faz sentido, turma? Outra coisa que eu quero trazer de lição do Gandhi é essa coisa do próprio sacrifício, né? Eu trabalhei com muitos líderes que falavam muito em sacrifício, mas eles falavam em sacrifício da equipe e não falavam do próprio. Ou quando falavam do próprio, soavam como demagogos. Eu não sei se eu contei esse caso para vocês, mas eu trabalhei com um cara e ele chegou na empresa e foi um cara que, assim, ele foi bom por um período, muito bom por um período. E ele dizia o seguinte: olha, nós não vamos aumentar o salário de vocês por um tempo, porque a empresa está se reestruturando, nós precisamos crescer. Para crescer, nós precisamos de mais pessoas. Então, para a gente conseguir contratar mais pessoas, hoje a gente precisa manter os salários meio reduzidos, mas aí a gente vai ter chance de trazer mais gente, contratar mais gente. E a gente falou assim: uau, que lindo isso! E a gente viu isso acontecer, realmente estavam contratando mais pessoas. E a empresa começou a crescer. E aquele cara falava sobre ser feliz no trabalho, tinha que ser feliz no trabalho, que ele não queria gente infeliz trabalhando. A gente falava, uau, que legal, né? O cara passava sorrindo pra gente e tal. E, e aí esse cara falava sobre a gente se empenhar mais, dar um gás, e o pessoal estava acreditando nele, estava indo com ele, até que de repente começaram a vazar algumas informações, né? E começou a gente ver uma mudança de comportamento no cara, assim, drástica. Que foi o quê? O presidente da empresa, ele exigiu virar vice-presidente da empresa, ele virou vice-presidente. Para virar vice-presidente, eu imagino que devem ter falado para ele assim: ó, agora que você virou VP, que você vai ter outro salário, que você vai ter outra posição, porque até então ele era diretor, você vai ter que dar muito resultado. E o que que aconteceu? Aquele cara que queria que as pessoas fossem felizes, queria que as pessoas trabalhassem bem, queria que as pessoas se ajudassem, queria que as pessoas amassem o que fizessem. Meu, o cara voltou que nem um capeta. O cara voltou que nem um capeta. O cara voltou totalmente fora das convicções, totalmente fora do que ele falava. Era trabalhem e azar seu, não tem aumento, porque, cara, a gente não aumenta salário de ninguém aqui, porque vocês não merecem. Cara, o cara só dava porrada na turma. Só dava porrada na turma. E e pegava pesado com todo mundo, fazia todo mundo pegar pesado com os outros. A gente viu assim, a empresa que tinha uma áurea legal, um trabalho legal, um clima legal, virou um clima assim de guerra interno, né? As pessoas estavam se esfaqueando pelas costas, puxando tapete, dedo no olho, tava baixaria mesmo o negócio. E, e a gente via a hipocrisia crescendo nesse cara. Eu me lembro que ele virou um dia, né? Todo mundo estava trabalhando 15, 20 horas por dia. Tinha gente que virava mais de uma vez por semana, 40, 24, 48 horas trabalhando direto. Eu teve uma vez que fiquei 72 horas trabalhando direto. Era sábado, domingo, feriado, não tinha nada disso. Todo dia a gente trabalhava. E um dia o cara vem falando, dando uma bronca na gente, falando que a gente não se dedicava muito. Ele falou assim: pra vocês terem ideia, fiquei trabalhando aqui 3 dias para entregar um negócio, e em casa estava minha mulher e meu filho recém-nascido estava doente, mas eu estava aqui porque eu sabia que lá estava, que eu ia pedir para minha mulher confiar em mim e eu fiquei aqui trabalhando. A história era linda, super motivadora. Se a gente não soubesse que, por exemplo, a média de salário do pessoal lá era 3, 4 mil reais, 5 mil reais, ele ganhava 100 mil. 100 mil. A gente ganhava 5 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil para virar várias noites, que a gente já fazia isso, e o cara vem me contar que ele era o bonzão, que tinha trabalhado 3 dias, sendo que ele ganhava 100 pau por mês. Então, assim, cara, cai por água. Cai por água. Você tem que ser congruente. Aí depois o cara foi e inventou o projeto Paixão. Eu quero que vocês tenham paixão. A gente quer dobrar o faturamento. Cara, ninguém tinha paixão.
gente estava se cagando para a empresa, né? Por quê? Porque o cara fez isso, foi hipócrita. Ele sacrificou a equipe e nos sacrificou. Ah, mas ele trabalhou bastante. É, mas ele ganhou muito, muito, muito bem para trabalhar bastante. Enquanto a gente trabalhou bastante, ganhou muito pouco por isso, né? Então, fica feio. É feio isso. Ah, então, eu acho que assim, o que eu quero trazer de lição do Gandhi, você tem que estar em primeiro lugar, principalmente nessa parte, turma. Não estou dizendo que o líder, o empresário tem que ganhar pouco. Não estou dizendo isso. O líder, o empresário tem que ganhar pouco. Mas não seja hipócrita com isso, sabe? Não seja demagogo. Eu acho que tem que ser real. Tem que ser real. Outro dia eu vi um vídeo e era muito bacana, né? Um cara falando assim que os trabalhadores trabalhavam, sem os trabalhadores o dono da empresa não teria empresa. Ele falou, tá bom, mas o dono da empresa botou dinheiro na frente. Comprou o maquinário, comprou o prédio, paga todas essas coisas, paga todos os impostos, paga isso, paga. E tem um risco danado, porque ele tem que tentar vender, e se não vender, quem fica sem grana é ele. Então, por todo o trabalho e por todo o risco e por todo o investimento que ele tem que ter lucro. E o lucro tem que ser alto, porque o risco dele é maior, né? E as pessoas cada vez mais entendendo isso, sendo claros a respeito disso, ficam claros, né? Ó, tá entrando bastante gente aí. Pessoal, tudo bem? Sérgio, GG, tudo jóia? Ateliê, Lucão, beleza? Então, mas seja sincero e ok. Se você falar assim, poxa, Paulo, mas acho que pega mal tal de alguma forma, então dá um bônus para as pessoas, calcula alguma coisa que seja justo, que seja bom e compartilhe, participe as coisas, mas não seja demagogo, né? Seja verdadeiro, seja sincero. Se você falar que você é da paz, seja da paz. Se você falar que é da guerra, seja da guerra. Se você falar que, cara, aqui a gente gosta de ganhar dinheiro e vamos ganhar dinheiro, e as pessoas se falarem, beleza, então vamos ganhar grana, vamos faturar, vamos ter comissão. Não vai ter comissão. Putz, aí você jogou água em tudo que você falou, tá? Faz sentido, turma? Vocês já trabalharam com alguém que deu um molé em vocês, o que falava um monte de coisa e fazia totalmente o oposto? É muito ruim isso, gente. Muito ruim isso. A gente tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, né? Eu trouxe o Gandhi também por conta da mais uma coisa que eu queria falar do Gandhi com relação à comunicação dele, né? O, o grande fator da inspiração dele era ele viver o que ele falava, né? E outra coisa da comunicação que é muito importante observar, tá, gente? É com relação ao seguinte: ele era um cara pacífico. Então, ele não chegava se comunicando na força. Muitas pessoas só ouvem, só dão atenção para quem chega brigando, quem chega gritando, quem chega botando o pé na mesa, quem chega chutando a porta. E a gente fala assim, eu vou dar atenção porque esse cara está fazendo barulho. Quando tem que ser ao contrário, fala assim, cara, você que está fazendo barulho, você que está se intrometendo aqui, você que está causando, você não merece atenção. Em muitas reuniões, em muitas empresas, os introspectivos e as mulheres não são ouvidas porque elas não têm essa postura do homem, não tem essa energia de chegar, né? A maioria dos homens tem uma coisa muito agressiva no jeito de falar, né? O líder acha que é aquele que bate na mesa e fala primeiro e fala mais alto, né? E cara, não, o líder tem que ser um cara que ouve mais e que fala mais manso. Falar manso não quer dizer falar fraco, quer dizer usar a força na medida certa, a força com gentileza e fazer a comunicação de um jeito mais calmo, mais sensato, mais sensível. O líder precisa entender e reconhecer isso, né? Eu vejo que muitos líderes não dão voz para as mulheres, não dão voz para as pessoas introspectivas, para as pessoas tímidas, porque elas não tomam a palavra. E parece que só dão a voz para quem toma a palavra. O que que acontece? Você tem só gente brigona, você tem só gente encrenqueira, só tem gente exaltada na sua equipe. E às vezes te falta uma pessoa sensata, te falta uma pessoa ponderada, te falta uma pessoa apaziguadora, que para o negócio, para uma empresa, para uma equipe é fundamental. Você precisa dos pacificadores também na sua equipe.
né? Para trazer uma outra visão, para trazer um equilíbrio, para tirar um pouco, às vezes, do peso, trazer uma leveza para as coisas, para as situações. Quantas vezes, né? Quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com os meus líderes a respeito disso, né? As pessoas com quem eu dava mentoria e mostrar isso, falar assim, cara, mas você não está ouvindo todo mundo. Ah, mas poxa, ele não tem promovi o cara para gerente, ele não tem uma postura de gerente. Não tem uma postura de gerente porque, porque ele não briga, ele não fala alto. Mas o trabalho está sendo feito? Está sendo feito. As pessoas entendem ele? Entendem. As pessoas ouvem ele, fazem o que ele fala. Pronto, ele não precisa brigar. Ele não precisa gritar. Ele usa outro artifício. Ele usa outra postura. E talvez seria interessante aprender como que você faz para falar sem gritar? Como que você faz para chamar a atenção sem subir na mesa? Como que você, com o seu jeitinho, com o seu silêncio, consegue se empoderar? Como você consegue estar tão presente, sabe? Que eu me lembro uma vez um cara, eu fui participar de um treinamento, né? Acontece muito nos treinamentos que eu participo, né? E eu entro na sala e sento e a- as atenções viram meio que para mim, né? Isso daí é um exercício. E teve um cara que veio falar comigo, falou assim, cara, eu quis saber quem era você, porque você entrou, sentou quieto e sentou no fundo e toda a atenção da sala virou para você. Quem era você, né? E é interessante você pensar como que eu desenvolvo esse magnetismo de chamar a atenção em silêncio, de ter postura para me comunicar em silêncio, né? Então, é magia? É voodoo? É tecnologia? Não, nenhuma coisa nem outra. É presença. Você tem que colocar essa presença, você tem que respirar bem, você tem que estar mais seguro dentro de você. O cara que está fazendo muito barulho para fora, está gritando muito, ele está muito vazio dentro, né? A pessoa que precisa sempre estar gritando, é como uma criança que não tem a atenção dos pais. Se você está fazendo isso, percebe e presta atenção se você precisa trabalhar desse jeito. Quando você fala assim, não, eu preciso porque eu vivo num ambiente, não precisa, não precisa. Tem um filme que chama Coração Valente. Eu adoro uma cena do Coração Valente, que é uma cena que tá uma briga lá, o pessoal querendo dominar o negócio, os soldados prendendo um cara, o cara lutando, e vem uma moça e em paz, ela só vai tocando nas pessoas sem falar nada. Ela toca e olha com delicadeza, com gentileza, e ela acalma todo mundo, né? E eu já. Paulo, mas funciona em filme? Não, eu já tive a oportunidade de fazer isso mais de uma vez, acalmar algumas situações, né? E eu digo que funciona. Paulo, você sempre faz isso, sempre dá certo? Não, não. Eu confesso que, para ser sincero, toda vez que eu não faço isso, dá errado. Toda vez que eu não faço isso, dá errado. Então, o Lucas está falando, né? Eu sou presença, o Lucas, né? Ele é grandão, realmente. O Lucas tem 1,90 m em muitos, quase 2 metros de altura, e é difícil não olhar. Mas não é só isso, né, Lucas? Porque tem gente que é gigantesco e passa despercebido. Você tem um magnetismo, né? Você tem uma presença, e essa presença tem a ver com a sua postura, com o seu estado, de quando você chega e tá no lugar, né? Tem gente que chega distraído, tem gente que chega escondido, tem gente que chega e a gente chega e chega bem e as pessoas olham. E às vezes assim, você pode falar, mas é a roupa. Não é só a roupa. Imagina, Gandhi. Ah, mas aqui também ele chegava daquele jeito. Ah, mas era mais um cara vestido que nem indiano. Por que que ele chegava e chamava atenção? Por conta da presença, tá? Então, é perceber mais isso, gente. A forma que a gente comunica, ser uma comunicação mais pacífica, mais tranquila, ou se a nossa comunicação é mais agitada, a gente dá espaço para as pessoas pacíficas e menos agitadas falarem. Porque é assim que a gente troca, aprende com mais pessoas, aumenta o nosso vocabulário, aumenta o nosso repertório e equilibra as energias do lugar de trabalho, da nossa casa, da nossa vida. Tá ok? Fez sentido, turma?
curtiram a live, vocês curtiram, manda um joinha, manda um coração. Vou ficar bem feliz. E quero agradecer que vocês estão aqui. Gente, obrigado por vocês terem participado, obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero que o conteúdo tenha agregado alguma coisa, feito sentido para vocês, tá bom? E deixem seus comentários depois para eu saber, me dá um feedback aí que eu vou adorar, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus.